Olá, começa agora mais uma edição do Reuse. No programa de hoje nós vamos falar sobre o título Cidades Árvores do Mundo, concedido pela ONU à nossa capital, João Pessoa. E já que estamos falando das áreas verdes da nossa cidade, vamos até o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica em área urbana do país. E no quadro Reuse e Pratique, os achados da internet vão te ajudar a fazer uma luminária bem descolada, reutilizando balde de tinta. Gostou? Então fica com a gente. Mente aberta, olhos atentos, porque o Reuse está no ar. Você provavelmente já ouviu falar que João Pessoa é a segunda capital mais verde do mundo, não já? Bom, não é bem assim, mas eu trago uma boa notícia. É que pela segunda vez consecutiva, a nossa capital recebeu da ONU o título de Cidades Árvores do Mundo. Isso quer dizer que ocupamos sim lugar de destaque quando o assunto é arborização. Para falar mais sobre esse assunto, eu bati um papo com o secretário de Meio Ambiente daqui da capital, o Wellison Silveira. Confere aí. Que João Pessoa é uma cidade arborizada, é um pulmão para o nosso estado, isso a gente já sabe. Inclusive, tem algumas informações em que a gente sabe que João Pessoa é uma das cidades mais verdes do mundo, mas hoje a gente está aqui para falar sobre um título recente que chegou aqui para a nossa capital, que é o Cidades Árvores do Mundo. Um importante, inclusive, reconhecimento. A gente está aqui com o secretário de Meio Ambiente daqui do município, o Wellison Silveira. Secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Reuse. Esse título é um título concedido pela Unesco, a FAO, em colaboração com entidades que preservam a arborização. O ano passado nós recebemos essa titulação e eram apenas 16 cidades no Brasil. Esse ano a gente renova esse título, né, como reconhecimento pela manutenção dos programas de arborização em nossa cidade. Então hoje são pouco mais de 30 cidades no Brasil, 160 no mundo inteiro. Então são pouco mais de 130 países no mundo que possuem esse reconhecimento da FAO, Unesco, de Cidades Árvores do Mundo. Então são várias obras de urbanização e arborização que vêm conceder essa titulação desse reconhecimento internacional para a cidade de João Pessoa. Existem outros projetos também que João Pessoa tem colocado em prática. Esses foram os critérios que foram levados em consideração na hora de se conseguir esse título, digamos assim? Com certeza. Um dos requisitos é a política de arborização. Se o município possui um viveiro, não é próprio, e aí nós temos o nosso viveiro municipal, fica localizado no bairro de Gramame. E aí nós temos o programa de distribuição de mudas, né? Já distribuímos mais de 17 mil mudas no ano. A meta é alcançarmos aí aproximadamente 25 mil mudas plantadas e distribuídas pela população. O plantio de árvores adultas já na fase de maturação. Então a gente vai ver essa ação impactante, né? Obras, assim, árvores de mais de 8 metros de altura já sendo plantadas nos canteiros centrais da cidade. A recomposição de palmeiras, né, nos eixos centrais da Epitácio Pessoa e Beira Rio. Então a gente tem investido bastante, né, nessa política de arborização, que ele tem, além da função do paisagismo, do conforto ambiental, o conforto térmico também e a contribuição para as mudanças climáticas. Secretário, sobre a catalogação das mudas nativas, a gente tem como dizer, por exemplo, quantas espécies a gente tem nessas áreas urbanas, quais as principais áreas verdes que João Pessoa tem? Isso tudo é monitorado pela Secretaria de Meio Ambiente? Sim, nós temos identificados mais de 40 espécies variadas, né, de plantas nativas, né, de Mata Atlântica em nossa cidade. Existe uma predominância de algumas espécies, né? Nossa cidade ela já foi conhecida como a cidade dos ipês. Nossa cidade já foi conhecida como a cidade das acácias, né? A nossa colonização iniciou com um processo de desmatamento da Mata Atlântica, mas é preciso preservar essas áreas, claro, garantindo o desenvolvimento
econômico, o desenvolvimento sustentável, mas que essas áreas sejam preservadas. Em João Pessoa nós temos grandes bolsões de áreas verdes e corredores ecológicos. Então, se você olhar um mapa da nossa cidade, a gente vai ver uma grande mancha verde, que é exatamente a Mata do Buraquinho, o pulmão verde da nossa cidade. Uma área de Mata Atlântica nativa, em estágio de regeneração avançada, em que nós temos a nascente do Rio Jaguaribe, o nosso principal rio urbano, né, que ele nasce e deságua em nosso território, tem uma importância essencial para a nossa cidade. Ele funciona como um filtro de purificação do ar e do rio para a nossa cidade, além da importância para a fauna e para a flora também da nossa cidade, e como várias outras áreas. Secretário, para que a gente entenda um pouquinho da dimensão do que a gente está falando sobre esse verde que João Pessoa tem aqui alguns números, né? Em 2021 foram mais de 14 mil mudas plantadas e distribuídas. Ano passado, 2022, 17 mil mudas. E este ano a meta é 25 mil árvores, como você bem falou. E aí a gente não tem como falar aqui nessa nossa conversa de dois grandes instrumentos importantes nessa distribuição, que é o horto e que é o viveiro, que já passaram aqui pelo nosso programa. E aí eu queria que você me dissesse um pouquinho do trabalho desses dois instrumentos, né, desses dois órgãos, e como a população pode ser beneficiada e beneficiar a nossa sociedade, né, através dessa doação de mudas. Além do processo que a gente faz desde a semente, a colheita da semente, né, dessas árvores, e aí a separação, todo o processo de maturação, fazemos o plantio. Então, quando você chega no viveiro, você vai ver como se fosse um processo de produção. Você vê o processo lá de colheita das sementes, você vê esse processo de melhoramento das sementes até que ele vire, né, uma germinação e gere um pequeno broto. E aí ele vai crescer um pouco, chegar a uma altura de aproximadamente 50 centímetros, já vai ser relocado para outro setor. E aí quando ele chega numa altura de aproximadamente 1 metro, aí ele já pode iniciar o processo de doação para as pessoas, né, levarem para suas casas. Nós temos algumas espécies arbustivas, como ipê de jardins, que é adequado para você plantar no seu jardim da sua casa. Outro tema, né, que a gente também pode apresentar em primeira mão aqui para a TV Cidade, é a implantação de um sistema georreferenciado de identificação. Então vão ser vários pontinhos verdes, né, que a população vai poder identificar e ela vai poder interagir com a prefeitura fazendo uma solicitação de poda, uma solicitação de supressão vegetal em casos extremos, né, uma situação de plantio. Eu quero uma árvore na frente da minha casa. Você vai lá interagir, vai colocar essa solicitação e a gente já vai receber aqui automaticamente. Outra novidade também é o QR Code. Então, através dessa identificação do QR Code, as pessoas podem apontar a câmera do celular e vai ter informações gerais sobre aquela determinada espécie. Você vai saber que tipo de árvore é aquela. É um ipê rosa, um ipê branco, é uma sibipiruna, é um pau-ferro, qual o tempo de floração dele. Então, todas as informações vão estar disponíveis na palma da mão do usuário. Então, através dessa facilitação que a tecnologia nos proporciona, a gente quer chegar mais rápido à população e investir dentro desse sistema de arborização. Maravilha, secretário. Eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez a sua participação aqui, agradecer em nome de todos os pessoenses, né, por tanto empenho e por ajudar a nossa cidade a ser cada vez mais verde, né, e porque isso traz benefício diretamente para toda a população. E aí eu quero pedir a você que está nos acompanhando que não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai conhecer de perto uma dessas 10 áreas verdes que João Pessoa tem. Nós vamos fazer uma visita bem especial à Mata do Buraquinho. De volta com o Reuse, e a gente começou o programa falando sobre o título Cidades Árvores do Mundo, que João Pessoa recebeu da ONU. Nossa cidade se destaca quando o assunto é arborização, porque temos 10 áreas importantes que preservam a natureza. Uma delas é a Mata do Buraquinho, onde fica localizado o Jardim Botânico Benjamin Maranhão. São mais de 340 hectares, onde a flora se revela sem timidez nas atividades recreativas e educativas do local. Eu, é claro, aproveitei a visita e fiz uma trilha ecológica para conhecer melhor esse paraíso e te convido agora a vir comigo.
Botânico Benjamin Maranhão está completando esse ano 23 anos e muitas pessoas já conhecem, seja por fazer trilha ou seja por fazer desse espaço cenário de fotos, não é isso, Suênia? A Suênia é a diretora aqui do espaço e estava me explicando um pouco que surgiu não com o intuito de ser jardim botânico, porque a mata já existia há muito tempo. Como é que foi criada, com qual objetivo existe o Jardim Botânico Benjamin Maranhão? Antes a gente precisa entender um pouquinho a história desse espaço, né, da Mata do Buraquinho. O Jardim Botânico está localizado na Mata do Buraquinho, que é essa grande área verde bem dentro de João Pessoa, totalmente cercada por cidade. São mais ou menos 512 hectares de Mata Atlântica e essa mata ela vem perdurando e resistindo ao longo do tempo, né? No início do século passado aqui funcionava o sistema de abastecimento de água da cidade. Hoje em dia a gente ainda tem um poço da Cagepa que faz essa captação de água, distribui para um pedacinho da cidade. E essa característica específica permitiu que a mata conseguisse ficar viva, em pé e permanecer. Aqui o foco de vocês é a flora, não a fauna, mas não tem como se dissociar esses dois elementos. Como é que vocês trabalham essa questão de não fazer, obviamente, a separação, mas ao mesmo tempo não fazer com que os animais sejam foco? O Jardim Botânico ele é uma instituição de pesquisa e conservação de plantas, então nosso objetivo sempre vai ser esse. Todos os nossos trabalhos, todas as nossas atividades, elas vão ser voltadas para isso, né? As atividades de pesquisa. A gente traduz como essas atividades de pesquisa para a população de uma forma geral? É através das atividades de visitação e recreação, né? Então as pessoas visitam o jardim, seja por qualquer objetivo, e a partir dessa visita a gente tenta apresentar um pouco do nosso espaço para o visitante. Nosso foco sempre vai ser a flora, mas a gente não tem como desassociar a fauna, até porque chama muita atenção, né? A gente está passando, está fazendo uma atividade, a gente às vezes consegue ver um jabuti, a gente pode ver ou não uma cobra, são diversas espécies de pássaros que tem aqui, então a gente vai fazendo essas ligações de forma pontual, mas com foco principal sempre na conservação de planta. Essas pessoas que têm o interesse de conhecer esse espaço, como é que elas podem fazer? O Jardim Botânico está aberto para visitação de terça a sábado, e das 8 até as 4h30. Pode juntar a sua cestinha, sua mochila com uma comida, com um livro, trazer a sua criança para brincar aqui no nosso espaço de uso comum. A gente tem alguns gramados que a gente consegue, que os visitantes conseguem ficar nessa nossa praça também. A gente tem as trilhas também de terça a sábado, às 9 da manhã e às 14 horas. Não precisa fazer agendamento para o visitante espontâneo, para a família, para o turista que quer vir, mas chega uns 20 minutos antes, principalmente nos fins de semana, e é obrigatório o uso de calça comprida e sapato fechado. A gente só não tem essas atividades de trilha se estiver chovendo por questões de segurança. A gente não agendou, hoje também não tem um grupo agendado, mas eu estou de calça, estou de sapato fechado. Será que a gente conseguiria fazer um pedaço de uma trilha aí e alguém para acompanhar a gente, falar um pouco sobre essas espécies que a gente encontra aqui? A gente vai poder mostrar um pouquinho com a Juliana, que é a nossa bióloga, então a gente vai ter uma atividade um pouquinho diferenciada com ela agora, para conhecer um trecho das trilhas que a gente desenvolve aqui. Bom, a gente vai iniciar agora a nossa trilha, mas quem vai nos acompanhar aí nessa aventura é a Juliana, que é bióloga aqui do Jardim Botânico. E a Juliana estava me explicando que essa é apenas uma das 16 trilhas que são ofertadas para os visitantes. É isso, Juliana? Isso mesmo, né? O Jardim Botânico oferece trilhas interpretativas, tá? Sempre de terça a sábado. E a escolha dessas trilhas vai depender muito do perfil dos visitantes. O Jardim Botânico recebemos, né, durante a semana grupos escolares e aos sábados mais perfil de visitantes espontâneos. Então a escolha vai depender do perfil desses visitantes. E leva em média quanto tempo cada trilha? Da menor a maior? No mínimo, né, 30 minutos, no máximo 1h30. E aí você estava me falando que logo no início vocês repassam algumas orientações. Quais são? No início da trilha, né, a escolha da trilha, a duração, o percurso, né, a dificuldade dessas trilhas ou não. É importante repassar que o guia sempre vai na frente, é importante repassar que não pode pegar nenhuma folha, nenhum fruto que você não conheça e tentar ingerir, evitar no caminhar, né, chutar as folhas e sempre permanecer, né, na fila e respeitar, né, a orientação do guia.
E aí, durante esse passeio, por exemplo, eu encontro com o pau-brasil, que é uma árvore muito comum aqui durante as trilhas. E se eu quiser, por exemplo, vou pegar um galinho desse e levar para casa, não pode? Não pode extrair nenhum tipo de material vegetal, né? Porque o Jardim Botânico ele está inserido em uma unidade de conservação, a RVS, chamada Mata do Buraquinho. Então é caracterizado, né, como crime ambiental. Então venha visitar o Jardim Botânico e não leve apenas, né, essa conexão com a natureza. É isso, vamos lá! E durante o nosso passeio aqui pelo Jardim Botânico, a gente encontrou essa família que é de Portugal, está de férias aqui. E aí no roteiro a Marcela deu a ideia ao Tiago, que gosta de captar imagens de animais, junto com o Bruno, que ama passarinhos, não é isso? E aí está dentro do roteiro deles a visita aqui. É a segunda vez, inclusive, que eles estão aqui. Tiago, já conseguiu captar aí alguma imagem? Algumas, sim. De aves principalmente, que é o que mais me interessa, são as aves. Também alguns répteis, tem alguns lagartos, lagartixas. Você estava me falando que você não é um fotógrafo profissional, é amador, faz isso por prazer, porque gosta da questão da natureza, mas aí você teve um incentivo a mais para fotografar esses passarinhos, e o Bruno é esse incentivo, é isso? Claro, claro. Aproveitar a oportunidade de estarmos no Brasil, que nós vivemos em Portugal, as aves aqui são diferentes das nossas, tudo é novo para nós e o Bruno gosta muito de aves e assim eu fotografo e ele depois vai investigar o nome e vai estudar sobre as aves que nós vemos. Olha que legal aí, uma ótima dica de passeio em família. A gente está aqui embaixo de um pé de bambu belíssimo e não à toa é ele que dá o nome a essa trilha que a gente está fazendo. Isso mesmo, aqui estamos na trilha do bambuzal. As trilhas do Jardim Botânico elas são caracterizadas, né, de acordo com a vegetação que está inserida. Quantas espécies catalogadas vocês têm hoje aqui em relação às nativas, às exóticas? Então foram catalogadas mais de 540 espécies vegetais, né, de diferentes grupos, tá? Mas espécies nativas arbóreas são em torno de mais de 100 espécies. E você estava falando de um outro tipo de espécie, que é a espécie invasora, é isso? Isso mesmo. Existem algumas espécies exóticas invasoras, né, que têm um potencial invasor, no qual prejudica as espécies nativas, né, porque elas não apresentam predador natural, a exemplo do bambu, né. Aqui no Brasil não tem panda e panda se alimenta, né, do broto do bambu, no qual impede, né, o desenvolvimento dessa espécie. Juliana, além do bambu, qual outra espécie a gente pode considerar que existe aqui e que é invasora? O dendê também é um exemplo, né, invasor, porém essas espécies precisa ser, né, erradicada, né, dependendo aí do plano de manejo e do estudo adequado, né. E aqui a gente encerra a nossa trilha nessa árvore que é conhecida popularmente como a árvore do abraço. Por quê, Juliana? Isso mesmo. Essa aqui é uma espécie, né, mais representativa do Jardim Botânico, conhecida como a árvore do abraço, que dá o nome a uma das trilhas. Então ela é representada pela gameleira, que está representada aqui por essas raízes tabulares, no qual ela abraça outra espécie que é o dendê. Só dá pra gente perceber mesmo esse abraço quando a gente olha para cima, né, Juliana? Que a gente vê que na verdade são duas árvores e não uma só. Isso mesmo, né? A gameleira está abraçando outra espécie que é o dendenzeiro. E eu já soube que quando vocês terminam a trilha, dá o famoso abraço, todo mundo que tá. Não pode sair daqui da trilha sem um famoso abraço na árvore. Então a gente não pode deixar de encerrar a nossa trilha aqui no Jardim Botânico Benjamin Maranhão com um famoso abraço nessa árvore. E aí eu quero chamar a minha equipe inteira, os cinegrafistas, todo mundo, pra gente vir dar um abraço aqui na árvore. Cheguem juntos. Lindo demais o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, né não? Um ótimo passeio para se fazer em família, com amigos e até mesmo sozinho, por que não? Contemplar a natureza é sempre muito bem-vindo. Não sai daí que no próximo bloco tem o quadro Reuse e Pratique.
Reuse de volta, chegou a hora de colocar a mão na massa e transformar o que iria para o lixo em criatividade. Com vocês, os achados da internet no Reuse e pratique. Nessa ideia, eu reaproveitei esse balde de plástico pequeno de massa corrida. Comecei cortando a parte de cima com o estilete para retirar essa parte mais grossa ali da borda e fui marcando com uma régua a largura ali que eu queria para fazer o arco da luminária. Eu fiz mais ou menos com uns 5 centímetros, que era o espaço que cabia o bocal que eu ia usar. Então eu cortei com o estilete e fui fazer o teste com o bocal, mas ficou muito mole e não suportou o peso. E aí eu pensei o quê? Separei essa parte e peguei aquela borda grossa que eu tinha cortado porque ela era bem dura e ia suportar todo o peso. Ou seja, nem precisava ter cortado aquela borda. E aí eu retirei a alça e usei uma ripinha de madeira para fazer a base. E eu aproveitei esse furinho que tinha aí já para colocar a alça e furei com a furadeira para colocar o parafuso. Então passei a cola quente, colei o plástico na base e parafusei ali para ficar bem fixo. E ficou assim, posicionei o bocal por dentro ali na diagonal, marquei com uma caneta os 2 furinhos que tinham dentro dele para eu parafusar e fiz o furo com a furadeira. Comecei fazendo só em um e peguei essa parte que já era de uma tomada para reaproveitar e não ter que montar tudo de novo. Encaixei dentro do bocal separadinho para eles não se encostarem uma pontinha na outra. Deixei montadinho, parafusei e aí eu fiz o outro furo. Esse outro furo não ia dar para colocar a porquinha do outro lado, então eu acabei retirando os pedacinhos de plástico ali para poder encaixar, depois vocês já vão ver. Posicionei o parafuso ali dentro, segurei com uma chave para ele não sair e coloquei 2 porquinhas e ficaram assim. Então o bocal ficou preso pelas porquinhas por fora, por isso que eu precisei cortar ali um pedacinho do plástico, porque o meu parafuso não era muito grande. Então eu isolei o fio, tampei o bocal e pintei com uma tinta spray preta fosca, esperei secar bem. E aí por último foi só colocar essa lâmpada de filamento, que a nossa luminária já ficou pronta. Dá pra acreditar que aquele pedaço de plástico que iria pro lixo virou essa luminária tão incrível e com cara de loja? E daqui a gente se despede de mais uma edição do Reuse. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!